A fé exige o impossível. Parte 2. A vida na Terra acontece em duas dimensões. A primeira e a dominante é a dimensão espiritual, donde desde já sabemos pela fé que Satanás foi derrotado por Jesus Cristo, por meio da sua morte na cruz. A segunda dimensão é a natural, donde com as nossas mentes humanas e finitas procuramos entender e conhecer melhor a Deus. Ao olharmos para o mundo material à nossa volta, podemos nos aperceber da limitação que como humanos enfrentamos, na observação plena do outro lado, ou seja da dimensão espiritual, e este é o principal problema que nós enfrentamos no mundo. Porque a Bíblia nos diz que Deus é Espírito, e seus adoradores devem adorá-lo em espírito e em verdade. E isso significa que, apesar de sermos humanos, nós devemos pela fé ter acesso à dimensão espiritual na qual Deus habita. Em Hebreus capítulo 6 versículo 12, a palavra de Deus nos diz o seguinte: não vos façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam ou recebem as promessas de Deus em suas vidas. O que quer dizer que a paciência está associada à fé que exercemos em Deus, por meio da sua palavra, para podermos herdar e receber a confirmação e manifestação das promessas de Deus em nossas vidas. Se a nossa fé deve ser continuamente exercitada na palavra de Deus, logo entendemos que a fé não é, nem pode ser usada como um botão mágico, que pressionamos em casos de emergência, para instantaneamente obtermos de Deus qualquer coisa ou resposta que precisamos. Assim sendo, exercitemos a nossa fé na palavra de Deus em paciência. Mantenhamo-nos firmes. Porque com Deus somos a maioria, e não podemos ser derrotados. Será que estás firme? Caso não, levanta-te e creia somente, e o Senhor te fortalecerá. Se sim, então mantenha-te mais firme ainda. Porque Deus está ao teu lado e carrega contigo os teus fardos. Em 2 Coríntios, capítulo 4 versículo 13, a palavra afirma que temos todos o mesmo espírito de fé, porque está escrito: eu criei, e por isso falei. Por isso, se verdadeiramente cremos em Deus e na sua palavra, estamos também obrigados a falar e confessar aquilo que cremos. Como cristãos, Deus deu a cada um de nós uma determinada medida de fé, o espírito de fé e a palavra de fé. O espírito de fé depositado em nós manifesta o seu poder em nossas vidas, só e somente quando acreditamos na palavra de Deus guardada em nossos corações e declaramos com as nossas bocas essa mesma palavra. Por isso cabe a cada um de nós, como adoradores em espírito e em verdade, edificar a nossa própria fé, sabendo e crendo que é a palavra da Bíblia Sagrada e a graça de Deus em nós, que edifica a fé no coração do crente. É a palavra de Deus que nos dá firmeza. É a palavra que constrói em nós a imagem e semelhança de Deus. É a palavra que nos cura, nos abençoa e nos salva. Sabemos por isso que Deus não agirá em nosso favor, e não nos responderá até que a fé em nossos corações se manifeste por meio da confissão de fé das nossas bocas. A Bíblia nos mostra que a fé tem o seu poder na nossa confissão, e nunca vai além disso. Dessa maneira, entendemos que a nossa fé guia e governa a nossa confissão. Assim, pela nossa confissão, somos salvos ou condenados; pela nossa confissão, obtemos abundância ou escassez, somos fortes ou fracos. Por isso, de dia ou de noite confessemos de todo o nosso coração: eu pertenço a Deus. Com alegria celebro a vitória de Cristo na cruz. E declaro: por causa de Cristo, jamais serei derrotado. Sou uma nova criatura e não posso ser vencido pelo inimigo, porque Jesus Cristo habita em mim e está comigo, por isso eu não posso ser derrotado. Jesus transforma os nossos fracassos em sucessos.
cura as nossas doenças e nos dá saúde perfeita. Ele destrói a opressão do maligno e nos liberta.